Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo nós paramos aqui, né? Com essa formulazinha aqui do Robert Millikan para quantificar a eletronegatividade a partir de dois dados experimentais, né? Que é a energia de ionização e a afinidade eletrônica, certo? Então, segundo o Robert Millikan, a eletronegatividade pode ser quantificada pela média entre esses dois dados experimentais, certo? E sim, dá para perceber que é muito intuitivo isso, né? Porque a energia, como a gente já disse no vídeo anterior, a energia de ionização tem a ver com a energia que eu gasto para arrancar o elétron. Se essa energia é alta, quer dizer que esse elétron está preso ao meu átomo, certo? E de alguma maneira está me dando pistas de que a minha eletronegatividade é alta, né? Porque afinal de contas, eletronegatividade é a habilidade que um átomo tem de atrair os elétrons para si numa certa ligação química, numa certa molécula, certo? Então, esse parâmetro, ele está sim diretamente proporcional à eletronegatividade. Da mesma forma, a afinidade eletrônica, né, que é a energia liberada quando eu catapulto um elétron aqui para dentro do átomo, né, quando eu jogo o elétron lá para dentro, quando essa energia é muito alta, quer dizer que esse processo é altamente espontâneo. Quer dizer, não quer dizer, mas me dá uma pista de que realmente esse processo é altamente espontâneo, né? O processo de recebimento de um elétron, em geral, é isotérmico, isto é, libera energia. É o esperado, pois um elétron preso à eletrosfera de um átomo geralmente sente atração pelo núcleo das cargas positivas, né? Estando em uma situação mais estável, né, de menor energia, quando eu catapulto o elétron para cá, né? Tudo bem? Então, essa energia liberada é chamado de afinidade eletrônica, beleza? Então, se libera muita energia, quer dizer que o camarada aqui está segurando bem o elétron, né? Então, também diretamente proporcional com a eletronegatividade. Quer dizer, isso aqui é uma convenção, né? Uma fórmula, é uma maneira de calcular uma outra grandeza a partir de duas iniciais, certo? O curioso é que o Linus Pauling também quantificou a eletronegatividade por um caminho completamente diferente e deu números muito próximos, como a gente já viu, ok? Muito bem, então vamos avançar, vamos relembrar aqui rapidamente. Então a gente já relembrou o que é eletronegatividade e vimos como é que a partir dela a gente pode tecer considerações sobre se uma molécula é polar, se ela é apolar. Se ela for polar, ela pode ser mais ou menos polar, dependendo da diferença da eletronegatividade entre os envolvidos, certo? Tudo bem? A molécula polar também, eu posso fazer algumas considerações a respeito de uma molécula pequena, né, entre dois átomos que compõem uma molécula, a partir da eletronegatividade. Quando a molécula é maior, eu preciso fazer um cálculo com um vetorzinho, e aí eu vou trabalhar com um dipolo, com momento dipolo, enfim, tá? E aí a eletronegatividade não ajuda muito. Mas vamos então, acho que agora nós já preparamos o terreno para começar a resolver um pouquinho de exercício e tecer algumas considerações a respeito de forças intermoleculares. Vamos lá então? Olha lá. Exercícios. Vamos lá. Qual ligação é mais polar? Letra A, BCl ou CCl? Qual das duas ligações é mais polar? Letra B, PF ou PCl? Letra C, SCl, SBr, SECl ou SECl? Certo? Então, como é que a gente faz isso? A partir da eletronegatividade. Eu vou pegar a eletronegatividade de Linus Pauling, tá? Poderia pegar aqui
a eletronegatividade segundo o Millikan, certo? Mas vou usar Linus Pauling. Então vamos fazer junto? Vamos lá. Exercício 1. Letra A. BCl ou CCl. Ó, perceba que aqui, né, o carbono ele faz 4 ligações normalmente. A gente vai aplicar o conceito de eletronegatividade e de diferença de eletronegatividade para saber ou para pensar a polaridade da ligação CCl, mas o carbono ele faz outras 3 ligações. Eu não estou pensando na molécula que contém carbono, eu só estou pensando na ligação carbono-cloro. A mesma coisa o boro, né? O boro normalmente ele faz 3 ligações, tá? Então, pensando só na ligação boro-Cl, qual que é a polaridade dessa ligação química? Qual que é a polaridade dessa ligação química? Dá para mensurar isso por meio da diferença de eletronegatividade, certo? Então vamos lá, vamos pegar os valores de Linus Pauling, de acordo com aquela tabela que está ali, ó. Então vou pegar os valores aqui. Depois, se quiser, você pode dar um pause aí e olhar os valores com calma. Mas eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Vamos lá. A eletronegatividade, vou calcular primeiro para essa ligação química aqui, ó. O cloro, a eletronegatividade dele, segundo Linus Pauling, é 3. O boro é 2. Certo? Então, qual que é a diferença de eletronegatividade? 3 menos 2 dá 1, né? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Qual que é a eletronegatividade do carbono? 2,5. E do cloro? 3. Certo? Então, eu faço aqui a brincadeira. Qual que é a diferença de eletronegatividade? 3 menos 2,5. Então, a diferença de eletronegatividade aqui dá meio. Qual que é o número maior? 1 ou meio? O maior é 1. Portanto, a diferença maior de eletronegatividade é aqui, ó. O que é eletronegatividade? Não é a força com que cada elemento puxa para si, né? Não é bem força a palavra, mas enfim. Mas é como se fosse uma força que cada elemento puxa para si o par de elétrons da ligação, né? Tá aqui, ó, isso aqui é um par de elétrons. Isso aqui é um par de elétrons, certo? Se a diferença de eletronegatividade aqui deu alta, deu 1, né? Isso significa que esse par de elétrons está polarizado para o lado de cá, né? Então tem um efeito prático aqui na brincadeira. Quer dizer que se eu pudesse dar um zoom aqui na ligação química, o par de elétrons ia estar mais coladinho aqui perto do cloro, certo? Já aqui entre o carbono e o cloro, como a diferença de eletronegatividade é menor, quer dizer que o par de elétrons está mais centralizado. Um pouco mais na direção do cloro, obviamente, mas ele está mais centralizado do que nesse caso, certo? Então, pergunta, qual ligação é mais polar? É aquela que tem a maior diferença de eletronegatividade, que nesse caso é 1. Então, a ligação mais polar é BCl. Ok, gente? Tranquilo? Babinha, né? Então, o tio resolveu para vocês a letra A. Ok? Você vai fazer para casa, para o tio, a letra B e a letra C, tá? Para entregar no domingo, no próximo domingo. Ok? Então, pode mandar por e-mail para o tio, certo? Você coloca lá exercício 1 numa folha, letra A, B, C, resolve todos, né? Resolve todas as questões, bate uma foto e manda por e-mail, beleza? Então, tá aqui a letra A, tá resolvido, ó. O tio resolveu para você. Qual que é a ligação química que tem maior, que é mais polar? É o BCl.
Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade é maior aqui do que aqui, né? Se aqui tem uma maior diferença de eletronegatividade entre os átomos, quer dizer que o par de elétrons está mais polarizado para um lado, né? Então eu vou ter uma molécula mais polar aqui do que aqui. Quer dizer, eu vou ter uma ligação química mais polarizada aqui do que aqui, não é uma molécula, efetivamente. Tá? Ficou claro, gente? Então, exercício 1 ficou para casa. Vamos continuar aqui. Exercício 2, ó. Então, no exercício 1, a gente usou o conceito de eletronegatividade e de diferença de eletronegatividade para prever qual ligação é mais polar. Né? Aonde o par de elétrons vai ficar mais encostado, ou seja, mais polarizado para um canto ou para o outro. Agora, no exercício 2, a partir das eletronegatividades, nós vamos prever qual molécula é mais polar. Então, para moléculas simplesinhas como essas daqui, ó, dá para fazer a mesma coisa, né? Então, por que que dá para fazer a mesma coisa? Porque quando eu penso... qual ligação química é mais polar? A ligação HCl ou HF? Né? A ligação HCl me gera a molécula HCl. A ligação HF me gera a molécula HF. Não é o caso, por exemplo, da ligação OH, né? A ligação OH não me gera a molécula H2O. Tudo bem? Então, quando eu penso em moléculas mais complexas, do tipo essa daqui, ó, aí nós vamos usar outro conceito. Aí a gente vai... não dá para trabalhar só com eletronegatividade. Vamos ter que trabalhar com outras coisas, ok? Então, mas deixa isso daqui para lá, depois a gente vê. Muito bem, vamos resolver então... Vamos passar aqui para o exercício 2, né? Exercício 2. Letra A. Perguntinha, qual molécula é mais polar? HCl ou HF? Muito bem. HCl, vamos dar um zoom nele? Aqui, ó. Tem um pau aqui entre o H e o Cl, né? Tem uma ligação química. Vamos dar um zoom nessa ligação química? Eu tenho um par de elétrons entre o H e o Cl, certo? Muito bem. Esse par de elétrons, se eu tenho eletronegatividades diferentes, ele vai ficar polarizado para um lado ou para o outro. Vamos olhar lá na tabela de eletronegatividade de Linus Pauling? O Cl, a eletronegatividade dele é 3. A do H é 2,1. Então, qual que é a diferença? Então, eu tenho um vetor de força para cá, ó, vamos dizer assim, e um vetor de força para cá menor. Para cá de valor 3 e para cá de valor 2,1. Né? Qual que é a resultante? 3 menos 2,1 dá 0,9. Então, esse valor 0,9, que é a diferença de um pelo outro, ele está diretamente proporcional ao quanto que esse par de elétrons se desloca mais na direção do cloro. Tá? Depois nós vamos interpretar isso por meio de outra variável, né? Por meio de momento de dipolo. Momento de dipolo. É mais interessante trabalhar com momento de dipolo, mas por enquanto vamos trabalhar com eletronegatividade. Muito bem. Então esse 0,9 está me dizendo quanto que esse par de elétrons está deslocado para cá, está polarizado para o lado do cloro. Aqui a mesma coisa, né? Quando a gente dá um zoom no HF, você tem aqui uma ligação que é um pau, que na verdade o pau na verdade são duas bolas, né? Tudo bem? Então, qual que é a eletronegatividade do flúor? É 4. E do hidrogênio é 2,1. Então, quando eu tiro a subtração aqui, fica 4 menos 2,1, isso dá 1,9, né? Esse 1,9 está associado com, né, que é a diferença de eletronegatividade. Ó, eu tenho um vetor de força aqui, 4.
e para cá um vetor que é quase a metade, 2,1. Significa o quê? Significa que eu tenho Davi contra Golias aqui, né? Eu tenho um cara super forte e um cara fraco, né? Puxando, é como se fosse um cabo de guerra aqui nessa brincadeira, né? Então, esse par de elétrons vai estar mais deslocado na direção do flúor. E esse 1,9 que representa essa diferença de força, vamos dizer assim, entre aspas, ele é meio que proporcional ao quanto que esse par de elétrons fica na direção mais do flúor do que do hidrogênio, certo? Então, o que eu posso inferir a partir desse 1,9 e desse 0,9? Eu posso dizer que essa molécula ela é mais polar do que essa molécula, né? Por quê? Porque o par de elétrons aqui vai estar mais deslocado na direção do flúor do que o par de elétrons aqui na direção do cloro, certo? Muito bem, então tá feita a letra A aí do exercício 2, né? A partir das eletronegatividades, prever qual molécula é mais polar. Então já está definido aqui a molécula de ácido fluorídrico ou de fluoreto de hidrogênio, ela é mais polar do que a molécula de HCl. Perceba que a gente está fazendo isso por meio das eletronegatividades ou das diferenças de eletronegatividade. Ok? Muito bem. Então, para o exercício 2, a letra B você faz em casa, tá? Mesma coisa. Então, você faz aqui exercício 1 e 2, bate uma foto e manda para o e-mail do tio. Certo? Até domingão. Muito bem, resolvemos, começamos aqui a traçar algumas considerações a respeito de molécula polar, molécula apolar. Nós vamos trabalhar isso de uma forma mais complexa daqui a pouco, que aí nós vamos trabalhar com outras coisas, mas já dá a partir desses dois casos para a gente traçar aqui algumas considerações, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar num copo com moléculas de HCl de um lado, né? Então aqui tem ácido clorídrico nesse copo, ou cloreto de hidrogênio. E aqui tem ácido fluorídrico, ou fluoreto de hidrogênio. Tá? Vamos pensar nas moléculas. Está aqui uma molécula de HF e está aqui outra molécula de HF. Está aqui uma molécula de HCl e está aqui outra molécula de HCl. Vamos pensar nas forças intermoleculares aqui e aqui, né? Olha só que legal, gente. Nós não vimos que a molécula de HCl, a diferença de eletronegatividade é 0,9? Né? Ou seja, 0,9 me diz que o par de elétrons está deslocado para cá numa certa intensidade, certo? Se a gente pudesse desenhar aqui, ó, um polo negativo, eu desenharia ele desse tamanho, assim, ó. E aqui eu desenharia um polo positivo desse tamanho, né? Perceba que esse tamanho ele é proporcional ao número 0,9, né? Aqui, ó, eu posso fazer a mesma coisa com essa molécula. Ó. Eu tenho um sinal de mais aqui e um sinal de menos aqui, ó, num certo tamanho. Então, agora, quando eu olho para a molécula de HF, né, como a diferença de eletronegatividade é muito maior, quer dizer que o par de elétrons está mais deslocado em direção do flúor. Quer dizer que esse flúor está mais negativo, né? Então, se eu pudesse atribuir um sinal para o flúor, seria um super sinal negativo aqui. E o fato do par de elétrons estar bem deslocado na direção do flúor me diz que o hidrogênio está altamente positivo aqui do outro lado, né? Então, se eu pudesse atribuir um sinalzão positivo para o hidrogênio, seria um sinal um pouco maior. Então, quando a gente pensa na interação entre duas moléculas, é sempre assim, né? O positivo, o lado positivo de uma molécula atrai o lado negativo da outra, né? Vamos dizer assim, ó, vamos usar o termo bem chulinho, né? A bundinha positiva de um vai virar para a bundinha negativa da outra, né?
atração entre os opostos. Então, aqui eu tenho um super sinal positivo nesse lado da molécula e desse outro lado um super sinal negativo. Então, obviamente, gente, que essa interação entre essa parte negativa dessa molécula e essa parte positiva dessa outra molécula, essa interação aqui, ó, vai ser muito forte. Né? Essa força intermolecular aqui vai ser muito forte. Por quê? Porque essa parte da molécula é muito positiva e essa parte muito negativa. A mesma coisa aqui. Né? Então, quando eu penso na interação aqui, ó, como esse positivo é num grau menor do que esse daqui, ó, e esse negativo é num grau menor do que esse daqui, então eu também, quando eu penso nessa interação, ó, eu tenho uma força muito menor de atração aqui, ó, entre essa parte negativa, né, essa bundinha negativa e essa bundinha positiva. Então, claramente, fica muito claro para mim, né, que a interação que vai ocorrer entre as moléculas do ácido clorídrico, ela vai ter uma natureza completamente diferente da interação que vai ocorrer entre as moléculas do ácido fluorídrico. Então a gente já está aqui apontando caminhos para tentar entender os diversos tipos de interação intermolecular. A interação entre as moléculas é proporcional à polaridade delas. Moléculas muito polares, né, com polaridades muito altas, vão ter uma interação intermolecular muito alta. Moléculas com polaridades menores vão ter uma interação intermolecular menor. Tá claro isso, gente? Então a natureza dessa interação intermolecular, ela é completamente diferente, né? A natureza, a intensidade dessa interação intermolecular, ela é completamente diferente da intensidade, né? Da natureza e da intensidade dessa interação intermolecular. Gente, ficou claro? Bom, eu vou parando o vídeo por aqui então, que a gente está só apontando possíveis caminhos mais lá para frente, e vou parando por aqui e até a nossa próxima atividade.